Olá, pessoal! O Se Liga na UFG de hoje vai falar sobre ações de socioeducação que preparam os jovens em formação para assumir papéis sociais relacionados à vida coletiva e ao trabalho, com responsabilidade e discernimento entre certo e errado, direitos e deveres. Fique com a gente! A educação deve estar aliada às práticas cotidianas, como alimentação, por exemplo. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolvem um projeto Integração Horta Alimentar, que tem como principal objetivo o influenciar os alunos a terem boas práticas nutritivas. O projeto em si, a gente chama um nome mais genérico, né, de integração de práticas criativas com nutrição escolar, porque ele está baseado na capacidade do professor em ensinar aos seus alunos e influenciá-los à boa prática nutritiva. E esse projeto tem essa característica de proporcionar ao professor na escola uma forma mais dinâmica e lúdica de ir dentro da própria sala de aula e não precisar de um ambiente diferenciado, uma cozinha, né? Uma forma mais simples mesmo, em sala de aula, de fazer um trabalho de motivação dos seus alunos através de pequenos aparelhos. Nas escolas onde o projeto é aplicado, o professor tem o papel de conscientizar os alunos do valor de cada vegetal. As crianças passam a plantar e cuidar dos alimentos. A gente procura interferir nessa etapa onde o professor faz esse trabalho inicial de levar os seus alunos à horta, plantar, ele ver crescer os alimentos, né? E a partir dessa importância que a criança dá, né, sobre o que ele plantou e participar de crescer, adubar, cuidar, jogar água, né, ele cria uma certa afetividade. E a partir então dessa afetividade, ao professor levar esses alimentos para a sala de aula e contextualizar com seus alunos sobre o que eles pesquisaram sobre a importância nutritiva, a constituição dos alimentos, o que tem proteína, o que tem carboidrato, o que tem lipídio, o que tem amido, né? Então o professor pode utilizar essa informação de uma maneira prática, coisa que normalmente na escola não há condições de fazer, que é pegar os alimentos e macerar e testar na presença desses alimentos de carboidratos, proteínas, amido, né, e às vezes lipídio. Na UFG, os valores nutricionais de cada item são analisados em um equipamento chamado fotoclorímetro. Ele verifica as taxas de vitaminas das frutas, verduras e legumes, por meio das cores obtidas. Depois de analisar, é hora de preparar as receitas elaboradas pela equipe de pesquisa. São bolos, pizzas e suflês um pouco diferentes, com uma porção a mais de saúde. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre os objetivos e desafios da socioeducação. Não saia daí! As ações socioeducativas devem articular as relações práticas da educação e as necessidades do adolescente à vida política, social, individual e coletiva. Dessa forma, a educação se torna o caminho para a formação do sujeito cidadão. E para entender mais sobre socioeducação, nós vamos falar com o coordenador do Encontro Socioeducativo do Estado de Goiás, Paulo Vinícius de Paula. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante. Que bom. Paulo, fala pra gente exatamente o que é socioeducação e qual é o objetivo. A socioeducação diz respeito a um conjunto de medidas protetivas ao adolescente em conflito com a lei. Essas medidas têm caráter tanto pedagógico como punitivo. Aquele adolescente que é condenado por um juiz por ter cometido uma infração à lei, ao contrário do mito da impunidade, ele cumpre medidas.
E há um conjunto de regulamentações dessas medidas que conformam o sistema socioeducativo dentro da sua função de atenção a esse adolescente que precisa de um cuidado especial. E como a socioeducação busca intervir nessa realidade dos jovens, principalmente no estado de Goiás? Bom, hoje a socioeducação, é importante definir como é que ela atua em relação ao adolescente. Um adolescente, quando comete uma infração, ele pode cumprir diversos tipos de medida, de acordo com a gravidade da infração que ele cometeu e da sua situação de fragilidade. Ele pode cumprir uma medida que vai desde uma simples advertência por parte do Poder Judiciário até a reparação do dano que ele cometeu, a prestação de serviços à comunidade, ou seja, ele pode cumprir também uma medida mais grave, com um impacto mais grave sobre a vida dele, ou seja, uma semi-liberdade, onde ele vai, muitas vezes durante o dia, trabalhar, estudar, e à noite ele vai ficar interno, numa unidade de internação, e a própria internação, que pode durar até 3 anos, dependendo da gravidade e o juiz queira aplicar essa medida. Ou seja, a socioeducação no Brasil e em Goiás é muito importante, porque nós estamos falando de sujeitos em uma situação muito particular de desenvolvimento, que é o adolescente. E a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema Nacional do Socioeducativo, uma lei promulgada em 2012, que é a Lei do SINASE, é na lógica da proteção integral, ou seja, esse adolescente infrator, ele precisa ser protegido pelo Estado. É porque nós partimos de uma referência que os direitos básicos desses adolescentes que são infratores, que estão em conflito com a lei, muitas vezes foram violados. Então é necessário, na medida socioeducativa, focar no convívio, retomar o convívio familiar e o convívio comunitário desse adolescente, onde ele vai tomar consciência da gravidade do ato que ele cometeu, ressignificar a sua presença em relação ao mundo e a esse período de mudanças que é a adolescência, vai reparar o seu dano, mas ao mesmo tempo ele tem que ser cuidado, ou seja, uma série de serviços sociais como saúde, educação, cultura, escola, tudo isso tem que ser oferecido ao adolescente que está inserido na socioeducação, cumprindo medida socioeducativa. Mas e nessa questão mais conceitual, a gente deve diferenciar educação de socioeducação? Sim. A socioeducação ela é específica do adolescente que foi condenado por um juiz a cumprir uma medida por conta de uma infração à lei. Então, a socioeducação tem as suas particularidades. A relação dela com a educação diz respeito a que todo adolescente que está cumprindo medida, ele tem que estar estudando. Ou seja, há uma preocupação que toda medida socioeducativa relacione esse jovem, esse adolescente, com o mundo do trabalho e com a escola. Ou seja, a ideia é que nas medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto em meio fechado, ocorra um acompanhamento desse adolescente, desse jovem, no mundo escolar. Mas é possível aplicar esses pilares da socioeducação nas práticas pedagógicas, por exemplo, das escolas convencionais? É muito importante que as escolas estejam integradas à perspectiva da socioeducação. Por quê? Esse adolescente em conflito com a lei, que está cumprindo medida, ele vai para uma escola e ele vai conviver com todos os outros adolescentes que não estão cumprindo medidas. Então a escola precisa oferecer condições, ser um lugar atrativo, ter condições estruturais, ter professores bem pagos, ou seja, o Estado precisa investir na educação para que nós tenhamos uma boa socioeducação. E Paulo, na sua opinião, qual é o maior desafio da socioeducação? O desafio da socioeducação é se efetivar, ou seja, nós precisamos com que as medidas em meio aberto elas funcionem. Quando um adolescente for cumprir uma medida de prestação de serviço à comunidade, nós precisamos ter um assistente social, ter uma equipe multidisciplinar em quantidade para atender os vários adolescentes. Precisamos ter concursos para contratar esses trabalhadores, plano de carreira, unidades que funcionem, unidades de internação que não sejam dentro de batalhões da Polícia Militar, como existe hoje em Goiás, que enfoca só o aspecto repressivo e não o aspecto educador. Por isso que não adianta nós falarmos em redução da maioridade penal se nós não investimos primeiro em socioeducação.
Então, o Estado se ausenta da sua função de recuperar esse adolescente, a qual foi negado desde que nasceu escola, cultura, lazer, assistência social, e depois quer reduzir a idade penal e colocar ele na cadeia. E nós temos dados que 70% das pessoas que passam no sistema prisional adulto voltam a cometer crimes. E já na socioeducação, somente 30% vão reincidir. E mais, em São Paulo, onde houve uma reconfiguração do sistema socioeducacional, construindo novas unidades, investindo em capacitação e em profissionais, nós caímos para 15% somente de reincidência. Então, nesse sentido, nós precisamos reconfigurar o sistema socioeducacional no estado de Goiás, contratar profissionais, investir nesses profissionais, ter unidades onde o jovem não fique ocioso, tenha acesso à cultura, ao lazer, a serviços de saúde, tenhamos assistentes sociais o bastante para acompanhar esse adolescente. Aí sim, nós vamos ver os índices de infração desses adolescentes diminuírem. Como você abordou essa questão da qualificação de profissionais? No caso, o profissional da educação, existem cursos, né, para essa questão da socioeducação? Como eles podem se qualificar para isso? Sim, hoje o Centro de Estudo, Pesquisa e Extensão do Adolescente, o CEPEA, da UFG, que é vinculado à Faculdade de Educação da UFG, ele realiza formação de trabalhadores desde 2010. Já mais de 450 trabalhadores, entre assistentes sociais, psicólogos, educadores, arte-educadores, agentes de segurança, já foram formados e qualificados pela Universidade Federal através do CEPEA da Faculdade de Educação. Ou seja, nós precisamos investir no trabalhador. Nós não vamos ter soluções para os índices de violência que assustam a todos nós, não investindo no professor, seja ele em qualquer área, né? Nós vimos recentemente greves no estado, greves no município, ou seja, o que isso reflete? Um país, um estado que não valoriza a educação. E sem educação, sem investimento social, nós vamos continuar tendo altos índices de criminalidade. Não é fazendo leis que vão encarcerar mais, que vão punir mais aqueles que sempre foram punidos desde que nasceram, que geralmente é a juventude pobre e negra da periferia, não é punindo mais esses que já foram tão punidos que nós vamos diminuir os índices de criminalidade em Goiás e no país. Nós vamos para um rápido intervalo. O Se Liga volta já já. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o coordenador do Encontro Socioeducativo do Estado de Goiás, Paulo Vinícius de Paula. Para continuar a nossa conversa, Paulo, eu te pergunto, se a socioeducação fosse aplicada na infância das crianças brasileiras, o índice de jovens infratores poderia ser menor? Na verdade, nesse caso, nós precisaríamos de uma educação efetiva para os adolescentes, para esses jovens. A realidade hoje dos adolescentes que estão cumprindo medida, seja em meio aberto ou em meio fechado, é uma realidade de adolescentes que não tiveram oportunidades, ou seja, onde o convívio comunitário lhes é tirado, ou seja, são adolescentes que moram em bairros, em regiões onde nós não temos aparelhos públicos que os sirvam, não temos escolas de qualidade que atraiam esses adolescentes a ficar na escola. Nós não temos atendimento de saúde adequado, nós não temos opções de cultura e de lazer, nós temos uma situação de jovens e adolescentes com famílias fragmentadas, onde parte da família está desempregada ou vive numa situação de precariedade, onde não há expectativa de futuro para esses jovens e adolescentes. Numa sociedade de consumo, que diz que esse jovem ele só será feliz se ele tiver o tênis tal, a camisa tal, e onde não lhe é permitido ter acesso a esses bens de consumo, ou seja, a adolescência é uma fase muito particular, ou seja, onde você está ali com as suas vontades à flor da pele, você não consegue lidar bem ainda com isso. E vive numa sociedade que estimula o narcisismo, o individualismo, o consumismo, ou seja, essa sociedade que estimula isso, essa sociedade de consumo, ela não pode esperar que não tenhamos um preço, que esse adolescente, esse jovem não vá buscar a qualquer custo obter esse consumo. Então, nós precisaríamos de professores bem pagos, escolas bem estruturadas, aparelhos culturais,
opções e possibilidades de trabalho desses jovens, já começar a ir se inserindo. Aí com certeza nós teríamos menos medidas socioeducativas sendo aplicadas. Mas já que as medidas hoje têm que ser aplicadas, né? Porque não existe essa história de que o jovem não é punido, ele é punido sim, nós precisamos cada dia mais buscar com que as medidas socioeducativas possam ser efetivadas. Que um assistente social de um centro de referência em assistência social, um CREAS, que ele tenha condição, estrutura para ir na escola, acompanhar o desenvolvimento escolar do adolescente que está cumprindo medida. Nós precisamos que nós tenhamos aparelhos culturais nos bairros para que o adolescente que está cumprindo medida, ele possa ali fazer um teatro, fazer uma dança, ter uma possibilidade de iniciação profissional. Do contrário, nós vamos cair no quê? Nós vamos cair sempre na lógica de que esses adolescentes eles têm que ser estigmatizados, marginalizados. E isso não vai contribuir em nada para a diminuição dos índices de violência entre adolescentes e jovens. Mas é preciso também esclarecer que, de todos os crimes cometidos no Brasil, só 1% é cometido por jovens e por adolescentes. E desses 1%, de todos os crimes hediondos e homicídios cometidos no Brasil, só 0,5% são cometidos por adolescentes e jovens. Então, isso são dados confirmados pela Unesco, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Fórum Nacional de Segurança. Então, essa histeria de fazer uma mediatização de alguns casos extremos onde adolescentes estão envolvidos para dizer que o caminho é punir mais os jovens, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O que nós precisamos é dar mais oportunidades e mais investimento social que atendam jovens e adolescentes. Interessante você ter tocado nesse assunto, né? Porque a questão da redução da maioridade penal tem sido falada bastante na mídia, né? Como que a gente pode posicionar a socioeducação à frente dessa questão da redução? Bom, hoje o CEPEA é vinculado à Faculdade de Educação da UFG. A Faculdade de Educação da UFG tem uma posição do seu conselho que é contra a redução da maioridade penal, que tem sido a posição da Associação dos Defensores Públicos do Estado de São Paulo, de vários movimentos sociais, ou seja, a socioeducação é que deve ser fortalecida e não a idade penal que deve ser reduzida. Nós precisamos que as unidades de internação não reproduzam a cultura carcerária. Hoje, as unidades de internação em Goiás, elas fazem com que um adolescente fique 23 horas ocioso. Mesmo assim, ainda é melhor do que um presídio, porque lá o adolescente tem acesso a atendimento médico, atendimento psicológico, assistente social, ele ainda é mais recuperado, mas não recupera como deveria. Por quê? Porque reproduz a lógica de um presídio, vira um presídio juvenil. Então nós precisamos construir unidades que atendam e recuperem mesmo esses adolescentes. E reduzir a idade penal vai ser colocar adolescentes de 16 a 18 anos dentro de escolas do crime, que é onde os presídios hoje que não recuperam ninguém. Então, a redução da maioridade penal, ela é primeiro ilegal, porque ela mexe com garantias sociais que não podem ser modificadas na Constituição. Em segundo plano, ela é imoral. Por quê? Porque ela pretende atacar os mais fragilizados da sociedade brasileira, que são os jovens pobres, negros de periferia, que é quem vai parar na cadeia aos 16 anos. E ela é ineficaz, porque em todos os países onde se aumentou a idade penal, em nenhum deles se reduziram os índices de violência. E países como a Espanha, que haviam adotado a redução da idade penal, voltaram atrás. Portanto, não há justificativa, por isso que o CEPEA, a Faculdade de Educação, eu como professor, vários movimentos sociais estão hoje se pronunciando contra a redução da maioridade penal. E é importante que toda a sociedade, dentro dos seus espaços de atuação, também se posicione. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, não precisamos penalizá-los e nem trancafiá-los. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado à TV UFG, e acho que a universidade vem cumprindo um grande papel no sentido de estimular esse debate. Muito obrigada. Bom, depois do intervalo, nós continuamos a falar sobre educação. Nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido na Unidade de Educação Infantil da UFG. Não se esqueça,
A UFG mudou o sistema de pagamento de débitos no empréstimo de livros. Agora é preciso a adoção de guia de recolhimento da União, gerada nas bibliotecas. O pagamento com a guia deve ser efetuado no Banco do Brasil e o comprovante entregue na própria biblioteca ou enviado para o e-mail da CIB. O Escritório Público de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFG oferece oportunidade para que famílias de renda com até 5 salários mínimos possam receber assistência técnica nas suas construções. Para saber mais, acesse o site da UFG ou procure a sede do escritório no campus Samambaia. O Se Liga está de volta e continuamos a falar sobre educação. A Unidade de Educação Infantil da UFG oferece apoio pedagógico e cuidados às crianças com idades entre 4 meses e 4 anos e 11 meses. A equipe conta com equipe multidisciplinar formada por educadores e estagiários. A antiga creche da UFG agora é uma unidade de educação infantil e está vinculada ao Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI. Ela oferece atendimento multidisciplinar a crianças de até 5 anos incompletos, de forma gratuita. A creche foi inaugurada em 1991 como um serviço de assistência, mais um equipamento de assistência ligado à Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária e viveu e esteve nessa condição até 2013, enquanto assistência social. Em 2013, houve uma vinculação da creche ao CEPAI, agora transformando inclusive a denominação da escola, que agora é uma unidade de educação infantil, não mais chamada de creche. O modo de selecionar as crianças que serão atendidas na unidade também mudou. Agora é feito por meio de um sorteio, aberto a toda a comunidade, e não só para alunos ou servidores da UFG. Podem participar do sorteio crianças de 4 meses a 4 anos e 11 meses. Atualmente, a Unidade de Educação Infantil atende 83 crianças, em turno parcial ou integral. Nós trabalhamos com um currículo flexível que contempla 5 áreas de conhecimento: passeio, linguagem, música, brinquedos e brincadeiras e artes. Essas 5 áreas de conhecimento, elas se articulam em torno de um projeto específico e todos os dias da semana, cada área entra com sua atividade para que as crianças se apropriem dos conhecimentos, relacionem esses com os anteriores, com os que virão. E esse trabalho, essa organização curricular por área de conhecimento, nos confere uma flexibilidade de trabalhar também sem a estrutura de salinhas. Todas as crianças são atendidas no espaço coletivo em todos os momentos, exceto as crianças do berçário que ainda não têm a marcha desenvolvida. Políticas de promoção à saúde também estão ligadas à educação. E para garantir a saúde da comunidade universitária da UFG, existe um centro de saúde dentro do campus Samambaia. Ele é gerido por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e é referência para atendimento de gestantes. Acompanhe na matéria. O Centro de Saúde Samambaia, inaugurado em novembro de 2013, oferece atendimento público de saúde à comunidade universitária da UFG. A Prefeitura de Goiânia é responsável pelo espaço físico e pela equipe, formada por profissionais da área médica e de enfermagem. É uma parceria entre a Universidade Federal e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A universidade ela construiu toda a estrutura física, equipamentos, e a secretaria entrou com pessoal, técnicos e profissionais e administrativo, mais a administração da unidade e a manutenção dos insumos. E a universidade ela fica responsável pela manutenção, pela segurança e a estrutura física.
Alunos, professores, funcionários e prestadores de serviços que comprovem vínculo com o UFG têm à disposição atendimento de emergência e agendamento de consultas. Aqui nós temos atendimento clínico, médico clínico, ginecologista, psicologia e da enfermagem. Né? As consultas elas podem ser agendadas ou então qualquer intercorrência, qualquer pequenas emergências a gente atende prontamente. Né, são atendidos aqui. Além dos atendimentos de consulta, nós também realizamos procedimentos curativos, pequenas cirurgias, suturas, administração de medicamento. O Centro de Saúde Samambaia funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. O Se Liga de hoje fica por aqui. Participe do nosso programa por meio das redes sociais e do e-mail que você vê aí na tela. Assista a programação da TV UFG no canal 14 no Sinal Aberto e no canal 21 na NET Goiânia. Até o próximo Se Liga na UFG!